Maraína, roubaram meu celular, gente. Bom dia a todos quem entrou por aí. Bom dia! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô ótima Você, também. Bistaca, você cortou o cabelo? Eu tô me sentindo adorável. Estou me sentindo adorável. É isso. Meus Gente, amores. Peraí, rapidinho. Ô, Isaac, você é o salvador da pátria completamente, porque depois que você me ensinou como ver os vídeos lá dos professores, das aulas, olha, foi tudo na minha vida. Tudo. Agradeço a mim, porque Agora eu que ensinei o Isaac. É verdade, foi a primeira que me passou. Eu também não sabia, mas é uma coisa maravilhosa, é uma plataforma muito boa. Ai, O Isaac e o seu computador que fala com a gente. Deixa o Wilson quieto. Ai, cada coisa. Meus amores, Sabe ó, que ele nós batizou o estamos Vitor de Odete? estudando a função cosseno, certo? E aí eu já fiz com vocês 2 exercícios das atividades de sala no nosso último encontro. Então, eu vou fazer com vocês o exercício 3. Eu já até copiei aqui, ó. Deixa eu só recortar. Eu já falo a página também para vocês. Ai, gente, eu tô com saudade do presencial, porém com medo de pegar Estamos corona. assim, todos. Meus amores, eu estou no livro 3, então, página 10, tá? Capítulo 16. E aí é bom, é legalzinho esse exercício 3, porque aí ele ajuda bem a gente fazer uma revisãozinha da função cosseno, né? Ele diz assim, ó, faça um esboço do gráfico de um período da função de R em R definida pela respectiva lei de formação, explicitando, o domínio, a imagem e o período. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui ó, com a letra A, que é a função y igual a 1 menos cosseno de x. Beleza? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a tabela, né? E quando vocês olham para o espelho, sempre vocês dizem isso, né? Como eu estou bem. Ou não. Meu Deus, nossa. O X aqui ele está sozinho, então a gente não precisa usar aquele truque, né, de chamar de P, de K, enfim. Então eu vou usar aqui X e vou usar aqui o Y. Os valores do X são 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. E aí a gente vai substituir, né? Vamos fazer aqui, ó, 1 por 1. Y igual a 1 menos o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar, ó, 1 menos 1. Então, vai dar 0. Então, quando o x for 0, o y também vai ser 0. Y igual a 1 menos o cosseno de π sobre 2. Vai ser 1 menos 0, que vai dar 1. Y igual a 1 menos o cosseno de π. O cosseno do π é menos 1. Então, vai ficar 1 menos o menos 1. E aí, lembra que menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 1 mais 1 vai dar 2. Então, quando for π, vai ser 2. 1 menos o cosseno do 3π sobre 2. Acho que a gente nem precisa fazer mais, né? Que a gente já guardou isso. O 3π sobre 2 e o π sobre 2 no cosseno vão ter a mesma imagem, que é 1. E o 2π com 0 também. Eles vão ter a mesma imagem, então, quando for 2π, vai ser 0. Tudo bem? Aí, agora, a gente tem que fazer o gráfico, né? Então, vamos construir o gráfico para ele. Vou fazer o eixo X e Y. E como ele pediu aqui, ó, ele pediu só um período da função.
Então, a gente não precisa fazer um gráfico muito grande. Vamos fazer só esse período que a gente fez da... A gente pode usar aquele macete que o senhor passou? Do Qual B maior que 0 e B menor que 0? Pode. Para fazer imagem? Sim, sim. É que nesse caso, como a gente está fazendo gráfico, a gente tem a opção de dar a imagem pelo gráfico também. Mas se não tem a necessidade de fazer o gráfico, a gente já pode ir direto para aquele macete. Que é aquela fórmula, na verdade, né? Então, os valores do x aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Os valores do y que a gente vai usar, 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. E aí agora é só marcar os pontos. Se alguém está com alguma dificuldade de marcar pontos, preste bastante atenção, conversa comigo aqui, ó. É marcar a batalha naval, né? X e Y. Então, esse é o primeiro pontinho aqui, 0, 0. Quando o x for π sobre 2, vai ser 1. Então, você vai do π sobre 2 até o 1 aqui, ó. Aí você marca esse ponto. Quando for π, vai ser 2. Então, quando for π, vai ser 2. Quando for 3π sobre 2, vai ser 1. Então, quando for 3π sobre 2, vai ser 1. E quando for 2π, vai ser 0. Então, quando for 2π, vai ser 0. Vocês vão perceber que o gráfico original, vamos lembrar aqui só no cantinho para vocês lembrarem aqui o formato dele e perceberem o que aconteceu. O gráfico do cosseno, lembra? Ele é tipo 1, né? Ele é um rapazinho de mão para cima, assim, um Ralph de skate, nem vocês estavam brincando na última aula. Ele é assim, ó. Vocês vão perceber que agora essa curva, ela vai fazer aqui uma rotação, né, em torno do eixo X. Por que ela vai girar em torno do eixo X aqui? Porque o nosso B, ele é negativo, ó. O B, ele é negativo. Professor, Oi, meu quem amor. seria o B? Seria aqui, ó, o valor que multiplica o cosseno, que não aparece, que é o -1, meu anjo. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, porque ele é negativo, vocês vão perceber que ele vai virar o gráfico, ele vai fazer isso, ó. O gráfico, ele vai fazer isso daqui. E além de virar, como o A tem uma unidade, ele vai subir uma unidade. Então, o gráfico vai ficar desse jeito, ó. Olha lá. Ele girou e subiu uma unidade. Isso tudo a gente fez, aprendeu, quando eu dei as aulas de cosseno, de seno, né? Que são aplicadas aqui para o cosseno. Tudo bem? Stega, peraí, então o gráfico vai girar porque o B é negativo. Exatamente, eu já expliquei isso para vocês. Vocês lembram? Uhum. Eu vou deixar Não, aqui no eu lembro cantinho. mais na função seno, mas nessa eu não lembrava. Não, meu amor, é que tudo que eu lembro que eu falei para vocês assim, ó. Tudo que a gente aprendeu em relação à translação, à amplitude, vai ser aplicado aqui. Uhum. Uhum. Tá? Beleza. Ô, professor, eu tô em dúvida para ver período. Tá. O período... Mas não quando o período é assim, mas tipo, o período de 2 ondas, sabe? Eu fico em dúvida. Tudo bem, eu vou tentar achar um exercício aqui, aí eu faço com vocês. Só vou conversar com vocês sobre esse esqueminha aqui que ele pediu do restante, ó. Então, na nossa função, y igual a 1 menos cosseno de x, vocês têm que lembrar da função base nossa, na função genérica, perdão, não a função base. A função genérica, ela é y igual a mais b, que multiplica o cosseno de cx mais d.
Por que é importante a gente ter essa questão aqui, ó, essa função genérica na cabeça? Para identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C e o D. Então, nesse nosso caso, o A, ele vale 1, todos concordam comigo. O A, ele vale 1. O B, como eu estava explicando para a Bruna, né? Ele é o valor que multiplica o cosseno. Então, lembra que o 1, eu já brinquei com vocês, é que nem roupa íntima, né? Ele está aqui, mas não precisa aparecer. Então, ó, aqui quem está multiplicando o cosseno é menos 1. Tá claro isso? E o C Sim. é a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui junto com o X multiplicando, é 1. E o D não tem. E até porque o D não interessa para a gente na imagem e também não interessa para o período. Então, ó, como o B ele é negativo, para calcular a imagem, você vai usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Primeiro vai ser A mais B e depois o A menos B. Certo? Se o B fosse positivo, troca. Vocês estão entendendo isso, meus amores? Eu tô confusa como eu achei a imagem no gráfico. Eu Sem já ser vou pela explicar fórmula. novamente, tá bom? Vamos ver aqui pela fórmula, a gente já vê no gráfico. Então, A mais B vai ser 1 mais o menos 1, vai dar 0. 1 menos o menos 1 vai dar 2. Então, a imagem aqui ela vai ser 2. Tá certo? E tem que estar entre colchete? Sim, porque é um intervalo. São todos os valores que vão de 0 até 2. Eu já vou mostrar isso no gráfico para você, tá bom? E o período é 2π sobre o módulo de C. Então, no nosso caso, vai ser 2π sobre o módulo de 1, que vai ser 2π. Então, o período é 2π. Como é que a gente acha tanto a imagem quanto o período no gráfico? Vamos lá, copiem, para eu não ficar falando e vocês copiando. Quero todo mundo copiando aí para prestar bastante atenção em mim. Na verdade, eu falei isso para beber água também. Ai, Deus. Táticas do professor. A imagem, meus amores, eu não sei se o Júlio comentou, ele deve ter comentado com vocês, né? Você tem que ver no gráfico qual é o intervalo da reta do Y em que o gráfico fica localizado, aonde tem o ponto de máximo e mínimo e aonde ele está localizado. É o intervalo aonde ele está localizado. No nosso caso, na retinha do Y, o ponto mínimo seria o 0 e o ponto máximo seria aqui o 2. E aí, Bruna, nesse intervalo, ó, que vai de 0 até 2, é que você tem todas as imagens possíveis. Fora desse intervalo, o gráfico não está. Então, o que significa? Fora do intervalo, né, maior do que 2 ou menor do que 0, não existe imagem para essa função. Por quê? Quando a gente estuda a função, a gente aprende que o y, a reta y, ela é a reta do contradomínio. E o que é a imagem? A imagem ela é um subconjunto do contradomínio. São aqueles valores... Fala, meu amor. O que eu tô em dúvida é que, tipo assim, como é um intervalo e tá com esse colchete pra dentro, então, tipo assim, nem o 0 nem o 1 estariam incluídos na imagem. Eles estão, é o contrário do que você disse. Porque quando tem o colchete para dentro, nossa, é que eles verdade. são inclusive. Se fosse com o colchetinho para fora ou parênteses, aí seria exclusive.
Aí se você pensou no parente, você está correto, entendeu? Tô pensando no parente. Uma outra maneira de você imaginar isso, eu sempre ensino imagem para os alunos de gráfico assim também. Imagine que você chega aqui, ó, e acende uma lâmpada gigante. Certo? Você vai pegar a sombra do gráfico no Y. Aonde que o gráfico faz sombra no eixo Y? Essa é a imagem. Gente. Tá bom. Entendeu ou não? Sim, ué. Entendi. Porque ó, vai vir luz em todo que é lugar. Aí, se você imaginar onde vai ter a sombra do gráfico em cima do eixo Y, ela é a imagem. Se você lembrar disso... muito louco, mas faz sentido. Não, é isso, faz sentido. Eu aprendi isso com um professor meu também. Isso que eu ensinei para vocês. Aí, desde que eu aprendi desse jeitinho, eu nunca mais esqueci da imagem quando tem o gráfico. E aí, você pode usar isso em qualquer função. Tá bom, prof. Muito obrigada. De nada. Você entendeu agora? Eu entendi. Então, beleza. Bisteca, e o domínio? E o domínio são os valores do X. E nesse caso, aqui está o domínio, o Isaac. São todos os valores reais. Porque você lembra que ela é uma função periódica? A gente fez apenas um período dela. Mas você concorda comigo que esse movimento ele vai continuar até o infinito e além? Sim, sim. Então, o domínio, nesse caso, ele vai ser os reais. Você Tanto não precisa se preocupar... Oi, meu amor? Tanto negativos como positivos? Isso, porque você vai pegar todos os arcos. Nesse caso, o domínio, ele é as voltas, né? De 0 até 2π, depois de 2π até 4π, de 4π até 6π. Aí, todas essas voltas, imagine que a gente quebra a circunferência com todas essas voltas e escreve todas as voltas na reta do X. Entendeu? Aí, por isso que fica de um lado positivo e do outro lado negativo. E aí, o gráfico ele vai ficar fazendo esse movimento de onda por toda a extensão da reta X. O X aqui, ele não tem nenhuma restrição. Quando vocês aprendem domínio, vocês aprendem a fazer domínio de algumas funções que elas têm algumas restrições. Só vou mudar aqui rapidinho e já volto, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, a função f de x igual a 2x dividido por x menos 2. Aí vocês aprenderam a fazer o domínio, não aprenderam? Isso aí é função quociente, né? É uma função quociente. Como é que a gente dá o domínio dela? Aqui, ó, o domínio, você sempre tem que lembrar disso, ó. O domínio são os possíveis valores do x. E aí eu pergunto, o x, ele pode ser qualquer número aqui? Qualquer valor? Não, tem que ser diferente de 2. O x, ele tem que ser diferente de 2. Por isso que você fala que o domínio dessa função f vai ser todos os números reais, exceto o 2. Então, a gente faz domínio... na condição de existência. Isso, né? A gente faz domínio em função que vai ter uma condição de existência, expressão que tem condição de existência. Nesse caso aqui, ó, a gente não tem nenhuma restrição para o x. O x ele pode ser qualquer arco positivo, que vai estar à direita, e o x pode ser qualquer arco negativo das infinitas voltas. Tudo bem. Isso aí. Então, ó, guarda isso. Eu fui patifada no chão com o negócio da luz até agora. Como assim? Foi bom? O negócio da lanterna. Eu tô agora, meu Deus, a lanterna. Como que a gente nunca pensou na lanterna? Exatamente, cara. É igual o plano inclinado. Como que a gente nunca pensou na tesoura do cara?
Ai, Deus. É, tipo É. isso É uns mesmo. macetes que a gente aprende e fica tipo, gente, como que a gente não pensou nisso antes? Né? É por isso que a gente está aqui para ajudar vocês. Muito Tem coisa obrigada. que vocês ajudam também, que vocês pensam aí, que eu também nunca tinha pensado. E é isso Ah, mas aí. o guidão de bicicleta nem se compara com a lanterna. A Bianca foi Guidãozinho de ensinar um negócio bicicleta. de plateia Mintos, aí eu comecei a ver a cabeça de um astronauta. A Bianca queria me matar, tenho certeza. Vocês já copiaram a Aí, letra A? Uhum. tá. Então vamos tentar fazer a letra B, que eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho 2 minutos. Ai, meu Deus. Letra B. Qual é a função da letra B? É menos 2 cosseno de 3x sobre 2. Y igual a menos 2 cosseno de 3x sobre 2. E aqui que entra aquele detalhe que eu ensinei. Toda vez De que trocar o o quê? x, isso, que o x estiver acompanhado por um valor diferente de 1, né? Como a gente viu ali, se tiver uma soma, alguém multiplicando o x, a gente chama de quê? Então vamos chamar o 3x sobre 2 de quê? E aí a nossa expressão vai ficar y igual a menos 2 cosseno de quê? E aí a tabela muda aqui, ó. A tabela, a princípio, ela vai ser com os valores de Q e os valores do Y. Depois a gente pensa no X aqui. E aí o Q vão ser os valores tradicionais. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí vocês vão ver que vai ficar bem fácil de fazer. Certo? Certo. Sim. Olha lá, ó. Se o Q for 0, vai dar cosseno de 0, que é 1 vezes menos 2, então vai dar menos 2. Então, a imagem do 0 é menos 2, e a imagem do 2π também vai ser menos 2. Tá bom? Π sobre 2. Então, vamos lá. O cosseno de π sobre 2 é 0. Vezes menos 2, então vai continuar sendo 0. Então, a imagem do π sobre 2 e a do 3π sobre 2 é 0. E o π? O cosseno do π é menos 1 vezes menos 2, então vai dar 2. Show? Aí que vem a parte aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, que é descobrir os valores do x. Como que a gente faz? Se 3x sobre 2 é igual a Q, para descobrir o x, ó, eu vou passar primeiro 2 multiplicando. Então, 3x vai ser Professor, 2q. Oi, meu amor. na função seno, geralmente os valores que ficavam maiores eram no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Aí agora no cosseno mudou? Não, meu amor, nesse caso, no cosseno, os maiores valores normalmente vão ficar com 0 e 2π, porque 0 e 2π, o cosseno vale 1. É que nesse caso o b é negativo. Quando o b Entendi. for positivo, os maiores valores vão ser em 0 e 2π. Quando ele for negativo, que vai ser no π. Entendi. Ok. Tá bom? Uhum. Aqui, ó, o x vai ser, então, 2q sobre 3. Então, a gente tem que pegar cada valor do q e multiplicar por 2/3. Então, vamos lá. O primeiro, se o q for 0, vai ser 2/3 vezes 0. Vai dar 0. Segundo, se o q for π sobre 2. Então, é 2/3 vezes π sobre 2. Vai cancelar o 2 com 2 aqui. Vai dar π sobre 3.
Se for π, é só substituir. Já vai dar 2π sobre 3. Se for 3π sobre 2, então vai dar x igual a 3π sobre 2. Opa, vamos lá. É 2/3, né? Vezes 3π sobre 2. Vai cancelar tudo, ó. Vai dar π. Tchuc-tchuc. E se for 2π, vai dar aqui, ó. 2/3 vezes 2π. Vai dar 4π sobre 3. Nossa, eu tenho um problema para colocar esses valores no gráfico. Eu nunca sei quem que é menor. Eu tenho que sempre passar para pi, É só botar em ordem, não é, Bisteco? Nesse caso, eles já vão entrar em ordem, como o Isaac disse. Mas o problema que eu acho que a Bruna deve estar pensando, Isaac, é quando a gente compara com π sobre 2, 2π, para saber a posição deles em relação aos outros, entendeu? Acho que é essa dificuldade que a Bruna estava comentando. Porque lembra que normalmente eu faço o gráfico original junto para saber o que acontece. Na verdade, não fica em ordem, não. Fica assim, meu amor. Lembra que eu falei para você, ó? Aqui, ó, o primeiro já fala para você qual que é a unidade que a gente vai andar. A gente vai andar de π sobre 3 em π sobre 3. Então, ó, isso daqui eu já ensinei para vocês. O primeiro é 0. Aí depois vem π sobre 3, que é 1π sobre 3. Depois, 2π sobre 3. Depois, 3π sobre 3. Só que o 3 com 3 vai cortar. Vai ficar só π. Depois, 4π sobre 3. Depois, 5π sobre 3. E depois, 6π sobre 3. Opa! Só que 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, você pode colocar aqui 2π. Mas você foi de π sobre 3 para π sobre 3? Eu tô bugado. Eu fui de π sobre 3 em π sobre 3. 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π. Eu fiz a minha unidade sendo π sobre 3. É, porque antigamente a gente fazia π sobre 6, aí por isso que eu tô bugada. Que quando é π sobre 6 também, depende da unidade que a gente tem. Tá bom. Então, aqui 1 e 2. Aqui eu vou ter menos 1 e menos 2. E aí a gente marca o gráfico para fazer. Você vai ver que o guidãozinho também vai estar ao contrário. Quando vai 0, vai ser 2 menos 2. Quando for π... É que eu acho que eu fiz errado uma. 0. Eu fiz errado aquela ali, prof. Quando for 2π, vai ser 2. Quando for π, 0. E quando for 4π, então, ó, o guidãozinho, ó. Olha lá. Certo? A imagem eu vou deixar com vocês fazerem e o domínio também. Me Domínio tira uma dúvida. O A não existe, né? O A, nesse caso, é 0. Muito bem. Tá bom. Pegadinho. Aqui, ó. Deus te abençoe. A imagem, ela vai ser de menos 2 até 2. Lembra da lanterna aqui? A sombra vai ser de menos 2 até 2. E o período vai ser 2π sobre o módulo do C. Vamos prestar atenção aqui. Quem é o C? É o 3 sobre 2.
Muito bem, é o 3/2. Então, aqui vai ser 3/2. Ó, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ser 4π/3. Pronto. Já tem uma página só para isso. Oh, que bonito. Galera, eu preciso que vocês tirem um print, porque aí eu preciso interromper para ir para outra aula. Desculpa. Pronto, tirei aqui. Tudo bem, professor. Tudo de good. A gente sempre come um pouquinho da sua aula, sempre. Não, tá tranquilo. Acho que a partir da semana que vem a gente vai ter mais tempo, aí vai ser mais gostoso. Ai, meu Deus. Pois é. Meus amores. Tem prós e contras. Mas tudo bem. Beijão, viu? Até amanhã. Valeu, Bisteca. Beijo, Até amanhã. professor, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.